Muito bem, meus amigos do Café Expresso. Estamos aqui mais uma semana com essa sua coluninha maravilhosa, né, que vocês adoram, aí, o Café Expresso. A gente trazer coisas interessantes que aconteceram aí na Fórmula 1, coisas que não dá tempo da gente comentar na nossa live de segunda-feira. Aliás, você já viu a nossa live de segunda-feira? Nossa live de segunda-feira tá muito legal porque a gente comentou sobre o resultado do GP do Qatar e aquela estratégia da McLaren, né? Enfim, vale a pena você ver lá a explicação que foi dada. Mas aqui hoje é o Café Expresso, eu sou o Bruno Aleixo, sou membro aqui do Café com Velocidade. Peço para você deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no nosso canal e curtir todos os produtos aí do Café com Velocidade, porque a gente tem muita coisa legal para você. Inclusive, se você quiser se tornar um apoiador, esse é um momento espetacular, porque essa semana nós teremos muitas coisas legais em virtude da decisão da Fórmula 1, e você vai poder acompanhar várias coisas exclusivas, inclusive nas lives de terça-feira, discussões que a gente não tem no programa de segunda e que ficam exclusivas para quem está na terça-feira. Isso fora outras coisas, né? Nós temos também sorteios. No ano que vem, para 2026, o Café com Velocidade já tem ingressos para o Grande Prêmio do Brasil e vai sortear para os seus apoiadores. Então, olha, se você não conseguiu comprar o seu ingresso, considere a possibilidade de se tornar um apoiador do Café com Velocidade, porque você pode concorrer a ingressos para o GP do Brasil. Olha, tá valendo a pena, porque ingresso para o GP do Brasil é difícil de conseguir. E aqui no Café nós teremos e sortearemos. Bom, falando sobre a decisão da temporada de Fórmula 1 de 2025, estamos numa semana especialíssima, porque teremos uma decisão em Abu Dhabi envolvendo 3 pilotos. E aí você pode me perguntar, mas Bruno Aleixo, o que tem de extraordinário nisso? Uma decisão em última prova, envolvendo 3 pilotos, ora bolas. Isso deveria ser normal. Mas aí é que você se engana, meu amigo, porque esta é uma situação raríssima. E eu fiz um levantamento aqui para você ver o quão rara é essa situação e o quanto você, que está aí do outro lado, que está se preparando para a decisão de Abu Dhabi, tem que ficar empolgado com esta semana e feliz de acompanhar esse momento da Fórmula 1 e parar de ficar passando para frente teorias de conspiração que prejudicou piloto A, piloto B. Vamos curtir a decisão, não façamos como fizemos em 2021, aquele bate-boca insuportável sobre aquela decisão tão maravilhosa que a gente teve em 2021. Mas isso é papo para outro vídeo. Vamos falar agora um pouquinho de história da Fórmula 1. Bom, eu fiz um recorte dos últimos 45 anos de Fórmula 1, ou seja, estamos em 2025, então pegamos dos anos 80 para frente. Quantas vezes vocês acham que a gente teve uma decisão em última corrida com 3 ou mais pilotos envolvidos, né? Tempo! Mentira, eu não vou dar tempo nenhum porque ninguém sabe isso, eu acabei de descobrir, foram apenas em 5 oportunidades. 5 míseras 5 oportunidades, que foram elas o Campeonato Mundial de 1981, o Campeonato Mundial de 1983, o Campeonato de 1986, o campeonato, aí depois temos um salto enorme, vamos para 2007 e depois em 2010, esta a única decisão envolvendo 4 pilotos. Todas as outras foram 3. Vejam como é rara esta situação. Qual a situação? Decisão na última corrida envolvendo mais de 2 pilotos. E é o que teremos agora em 2025. Portanto, vamos ter a 6ª decisão agora em 2025. Bom, em 1981, os envolvidos na disputa eram Nelson Piquet, Carlos Reutemann e o Alan Jones, os dois da Williams, o Reutemann e o Jones da Williams, e o Nelson Piquet da Brabham. Aí o Piquet acabou ficando com o título. Aquela temporada de 1981 foi marcada por uma briga, uma rivalidade entre o Reutemann e o Alan Jones, envolvendo ordem de equipe. Olha a semelhança, né? Só que nesse ano a McLaren com as papai rules, né? Não quer dar ordem de equipe, quer privilegiar a justiça e às vezes até perde corrida por privilegiar a justiça. Lá em 1981 era o contrário, a Williams queria privilegiar o Jones, que era o atual campeão, mas o Reutemann era muito mais rápido que o Jones, né? Mas muito mais rápido. E aí teve uma ordem de equipe aqui no Brasil com chuva, o Reutemann desobedeceu, o Jones ficou bravo, uma confusão danada. Os 2 pilotos da Williams passaram o ano inteiro brigando e a Williams chegou à decisão em Las Vegas com os 2 como candidatos, mas o Nelson Piquet acabou ficando com o título, aquele que foi o seu primeiro título mundial. Muito bem, em 1983, novamente Nelson Piquet estava envolvido na disputa e novamente ele foi o campeão, dessa vez contra o Alain Prost, da Renault, e o René Arnoux, da Ferrari.
E o Prost e o Piquet, principalmente, o Arnoux corria muito por fora, pessoal. Ele não chegou a ser um candidato ao título. É que ele ganhou algumas corridas no começo do campeonato e ficou ali na regularidade, mas ele não chegou a ser um grande candidato. Chegou na África do Sul, a última corrida, com alguma chance matemática, mas a disputa mesmo era entre Piquet e Prost. Eles têm um acidente na Holanda, que é muito famoso, né, que o Nelson Piquet, o Prost tenta ultrapassar o Nelson Piquet, os dois batem na curva 1, Nelson Piquet fica fora, o Prost tenta continuar, mas aí com a suspensão quebrada também bate, e aí depois o Piquet, sei lá se é verdade também, falou que tinha um problema mecânico, então o Prost acabou fazendo um favor para ele, essas histórias aí de Fórmula 1. E uma história dessa decisão é que o Prost já tinha abandonado a corrida, o Piquet precisava apenas de um quarto lugar, e ele foi diminuir a pressão do turbo e a torneirinha lá que diminuía, né, coisa de Fórmula 1 dos anos 80, caiu, a torneirinha caiu e ele ficou sem ter como aquele controle, o carro ficou sem potência e ele perdendo posições, tentando achar o negócio ali enquanto andava, e aí depois ele conseguiu encaixar e conseguiu a terceira posição que lhe valeu aquele título mundial. Bom, em 1986, os envolvidos na disputa eram Alain Prost, o Nigel Mansell e novamente o Nelson Piquet. Mas dessa vez o Nelson Piquet perdeu a decisão na última corrida na Austrália, naquela que é considerada até hoje, né, pessoal, a decisão mais emocionante de todos os tempos, né? Porque realmente foi uma corrida muito tensa, né, principalmente para a gente que estava aqui no Brasil. Por quê? Porque o Nelson Piquet, num determinado momento, ele liderava a corrida, e o Nelson Piquet estava em segundo, o Mansell em primeiro. O Mansell ia ganhar o campeonato tranquilamente até que explodiu o pneu traseiro dele. É uma imagem famosa, ele naquela retona lá de Adelaide, explode o pneu traseiro, o Mansell sai controlando o carro para fora lá daquele jeito bem Mansell de ser, né? E aí ele acaba ficando fora e o Nelson Piquet herda a liderança, fala, pô, vou ganhar a corrida. Só que aí o pneu começa a vibrar e ele fala assim, bom, eu vou parar no box porque o Prost também vai parar. Só que o Prost já tinha parado no box lá no começo da corrida. E o Nelson Piquet não sabia disso, que hoje é uma situação também completamente inimaginável, né? Então o Nelson Piquet faz uma parada nos boxes mais no final da corrida e acaba perdendo esse título para o Prost, que era o azarão. O Prost aqui, ele era o grande azarão, ele era o terceiro colocado nessa disputa, seria mais ou menos o Piastri ganhar o título hoje. Então fiquem atentos aí, hoje nesse ano de 2025, então fiquem atentos aí. Bom, damos um salto de 21 anos no tempo, temos 2007, uma temporada muito atribulada. O título desse ano ficou com Kimi Raikkonen com 110 pontos, o Lewis Hamilton com 109 e o Fernando Alonso empatado com 109, mas no critério de desempate ficando atrás. Bom, foi uma temporada marcada por uma briga de foice entre o Fernando Alonso e o Lewis Hamilton, e o Kimi Raikkonen aqui era azarão mesmo, né? O Kimi Raikkonen era o grande azarão desse ano. A posição aqui, o Felipe Massa ia ganhar a corrida, cede a vitória para o Kimi Raikkonen, não tinha jeito, né? As duas McLaren estavam atrás, o Hamilton estava bem atrás, teve um problema no início da corrida e o Alonso estava em terceiro. Foi uma disputa quase desleal entre os pilotos da McLaren. O Alonso teve aquele lance no pit stop, que ele ficou fazendo hora para o Hamilton não conseguir fazer a volta dele antes da bandeira vermelha, antes da bandeira quadriculada ser agitada lá na Hungria. Aí o Ron Dennis ficou bravo. Aí o Fernando Alonso ameaçou denunciar o Ron Dennis porque tinha um caso de espionagem industrial entre membros de Ferrari e McLaren. Olha, foi uma temporada assim cheia de problemas extra-pista, né? E o Kimi Raikkonen e a Ferrari se aproveitaram disso. Último título da Ferrari na sua história, 2007, vejam vocês, estamos em 2025, de lá para cá a Ferrari não ganhou mais nenhum campeonato. E aí tivemos a última vez, né, em que tivemos mais de 2 pilotos envolvidos numa disputa, que foi o ano de 2010, um ano que todo mundo lembra com muito carinho, porque foi um ano cheio de novidades, o Schumacher voltando, Kubica estreando na Renault, tinham aquelas 3 equipes nanicas, brasileiros, né, tinha o Lucas de Grassi, Bruno Senna, Barrichello na Williams e Massa na Ferrari, junto com o Alonso, né, uma temporada com vários vencedores. Chegaram a Abu Dhabi com o Mark Webber como líder do campeonato, Sebastian Vettel em terceiro e o Alonso em segundo. O Webber foi mal na corrida, terminou só em oitavo. O Vettel venceu e o Alonso ficou preso atrás do Petrov, e todo mundo se lembra disso, né? Passou a corrida inteira preso atrás do Vitaly Petrov, o glorioso Vitaly Petrov da Renault, não conseguiu passar.
Mas tem um detalhe aí, o pessoal fala assim, se ele tivesse passado o Petrov, ele teria sido campeão. Não teria, porque ele teria que passar também o Nico Rosberg, que vinha à frente dele, não conseguiu, terminou apenas na 7ª posição, e com isso o Sebastian Vettel conseguiu seu primeiro título na Fórmula 1. Então é isso, pessoal, vejam vocês que essa situação de mais de 2 pilotos disputando um título mundial é muito rara e a gente tem que aproveitar porque é muito legal, né? O esporte com decisão de título na última corrida, ainda mais com muita gente envolvida, é muito mais bacana, muito mais interessante. E fiquem ligados na corrida, vai ter live pré-corrida e, claro, né, a nossa live aqui na próxima segunda analisando tudo o que acontecer no Grande Prêmio de Abu Dhabi, essa decisão eletrizante do campeonato entre o Lando Norris, Max Verstappen e o glorioso Oscar Piastri, beleza? Um grande abraço para todo mundo, não se esqueça de curtir esse vídeo, não se esqueça de divulgar, se inscrever aqui no nosso canal também é muito importante e até o próximo Café Expresso. Valeu, galera!